Dando continuidade, então, aula de treinamento físico, tarde, parte 2. Já vou compartilhando tela. Estávamos falando de periodização, né? Estava mostrando ali as questões de sessão de treino, a importância, objetivos e os tipos, né, também de sessões, né, de treino ou de controle. Então, vamos lá, vamos dando sequência. Agora eu vou falar para você sobre os tipos de microciclo, tá? Então, microciclo é a semana de treino, né? Eu tenho os microciclos de treinamento, já falamos disso. Já foi. Bem louco. Obrigado. Eu parei lá para contar, que negócio, Júlia, de ficar botando e ficou parado, né? Mas agora vamos falar desses tipos de microciclo em detalhes, tá? Nós temos, dentro dos microciclos de treinamento, vou mostrar para vocês agora os tipos de microciclo, numa ordem seria decrescente, assim, dos microciclos com maior carga de treino até os de mais baixa carga, tá? Tem essa sequência. Então, o de maior carga é o microciclo de choque, tá? E o nome já indica o que é. É uma carga muito alta, ele vai se colocar esses microciclos, eles se colocam em alunos que têm um desenvolvimento já intermediário a alto, tá? Essa já é uma regra. Ou seja, resumindo, alunos iniciantes não precisam de microciclo de choque, tá? Sendo bem, né, não é necessário arriscar. O custo-benefício é baixo de se aplicar microciclos de choque, tá? Uma outra forma de pensar ele é ver assim, ó, quando a gente vê microciclos de choque todo mês num planejamento, significa que aquilo ali não é choque, tá? Às vezes é para fins motivador, mas aquilo ali seria ordinário, tá? Porque o microciclo de choque ele tem que ser feito de modo raro, assim, ele tem que ser, ele é aplicado poucas vezes, tá? E uma das regras para se aplicar também nele, embora ele diga de 2 a 5 sessões, na verdade ter mais de 3 sessões, tá? Tu tem que ter 3, 4 sessões de treino, porque aí sim é para alunos que estão treinando num nível maior, que precisam ter janelas de treinamento um pouco maiores, né, e estão tendo certo teto de desenvolvimento. E aí tu precisa dar cargas maiores, que vão envolver overheating, por exemplo. Tá? Vai ser bem comum os microciclos de choque estarem inseridos numa condição de overheating. Tá? Por isso esse termo próximo do overtraining, embora não seja erro de treino, se bem periodizado, mas claro que tu arrisca, são cargas altas nesse aluno. Tá? O aluno se sente cansado, bem parecido com a gente falou lá do overheating, tá? Cargas bem altas. E geralmente com esse objetivo, de quebrar barreiras, tá? De desenvolvimento de um aluno que já é desenvolvido. Por isso que a gente não aplica em novos. Outra questão interessante, pessoal, é assim, que o microciclo de choque ele tem que ser seguido. Aqui é uma outra dica para vocês irem pensando nessa lógica do treino temporal, de uma montagem, de uma periodização. Os microciclos de choque são sempre seguidos de microciclo regenerativo, tá? Então vai ter ali vai ter uma semana de cargas bem baixas, assim, para se recuperar desse microciclo de choque. Tem situações também que o microciclo de choque faz parte do período competitivo, tá? Quando tu tens provas muito duras, assim, corredores que fazem prova de meia maratona ou para cima, né, de meia maratona, a própria prova é uma carga que se constitui num microciclo de choque para eles. Eles vão precisar de uma semana de regenerativo depois dessa prova. Tá? Embora a carga de toda aquela semana anterior à maratona não seja super alta, eles passam por cargas baixas, na verdade, mas eles chegam naquele dia do domingo, geralmente, da maratona, fazem uma carga tremenda, tá? E isso constitui um desafio muito grande para o organismo. E vai entrar numa lógica de um microciclo de choque. E aí eles vão precisar, obrigatoriamente, de um microciclo regenerativo. Tá? Então, todas essas situações fecham. Esse é o microciclo de choque, pessoal. É isso. Por exemplo, treinos de tolerância ao lactato são importantes. É importante que esse microciclo de choque ele é acompanhado de um regenerativo depois, mas antes tem que vir com cargas altas, para ter uma gradação de cargas.
Tá? Então, é comum treinos de tolerância ao lactato ali nesse período, para resistência. Tá? Para força, é importante ter aqueles métodos avançados, pirâmide invertida. Esses métodos são comuns em choque também, quando tu tem que quebrar uma barreira de força máxima de um cara já bem treinado, quando é necessário isso, e aí tu aplica um micro de choque. Mas é bom que eles venham de uma carga alta, tá? Para ter um sequenciamento. Ou seja, vai vir de um ordinário alto, que a gente vai chamar assim. Tá? Muito bem. Depois eu tenho os microciclos ordinários, que são os mais comuns de treinamento. São aqueles microciclos onde as cargas vão ser de adaptação. Vai participar de boa parte aí dos meus períodos de base geral e base específica. Tá? E aí não tem muito o que dizer, tá? A gente vai variar bastante, vejam, de 2 a 6 sessões, então pode ser qualquer coisa aí, tá? Pode variar bastante, vai depender do método que eu estou trabalhando, dos objetivos que eu vou estar trabalhando, mas o importante é que envolva a adaptação, tá? Eu vou colocar ali cargas onde meu aluno vai estar se adaptando. Uma outra dica, pessoal, que eu dou assim, para interpretar isso bem, porque tem outros materiais também que aparece essa carga ali que eu coloquei, vejam, de 80% a 100%, mas vejam que ela é um tanto poética, tá? Eu vou dizer bem assim, ó. Depois a gente vai ter até uma aula de método avançado de determinação de carga de treino, tá? Vocês vão ver que é extremamente complicado, assim, achar o 100% de uma carga é muito difícil. A gente faz isso no mundo real do treino para intensidades, isso é mais fácil de pensar, né? Então eu tenho lá o 100% da força máxima, que é a minha RM, eu tenho a velocidade associada ao VO2 máximo, que é meu 100%, eu tenho situações de velocidade que eu executo de forma máxima, seria, né? Mas a carga em si é complicada. Então ela só serve para fins assim mais conceituais, pedagógicos, para entender que o ordinário vai ter cargas menores. Uma coisa que a gente pode dizer qualitativamente é que no microciclo de choque eu vou ter cargas mais de exaustão e no ordinário eu vou ter cargas de adaptação. Tá? Então a gente pode fazer esse link com aqueles termos que a gente viu no início do semestre. Carga de adaptação, que a gente chama que é sinônimo de sobrecarga, né? Que são aquelas otimizadas que geram adaptação. Vão acontecer no ordinário. Tá? Muito bem. Agora, eu tenho abaixo disso, eu tenho os microciclos estabilizadores, ou de manutenção. Né? O sentido, o nome já diz, é estabilizar o organismo do sujeito com adaptações que ele teve precedente. Né? Então, ele ganhou força e agora eu quero, nos próximos meses, manter essa força. Eu não vou dar cargas de adaptação, eu vou dar cargas de manutenção, vão ter microciclos estabilizadores para isso. Tá? Cargas um pouco mais baixas, elas estão no limite inferior ali da adaptação para baixo. Tá? Então, todas aquelas tabelas de treino que a gente viu é jogar um pouco abaixo, com volume e ou intensidade um pouco abaixo, de forma que dê um estímulo de manutenção. Esses são os microestabilizadores. Uma outra coisa importante que no mundo real vai aparecer quando a gente falar de carga concentrada versus complexa, que vai entrar a questão, é que quase sempre no mundo real do treino, quase sempre eu vou trabalhar de modo complexo, que significa que eu vou estar trabalhando com mais de uma capacidade condicionante ao mesmo tempo. Tá? Não na sessão, mas ao mesmo tempo, eu digo, ao longo dos microciclos. Né? Vou estar trabalhando quase sempre com mais de um objetivo. E aí, nesses casos, pessoal, eu tenho que lembrar também que eu vou ter adaptação, muitas vezes, para uma capacidade, mas tem outra que eu vou ter que dar algum estímulo de manutenção. Esse é o mundo real. E aí eu tenho que pensar nos exercícios. Às vezes, até a carga essa de adaptação já resolve isso, já me dá esse estímulo. Vou dar o caso, por exemplo, da força. Eu ganho forças de base e depois eu vou para treinos de velocidade. Quando eu faço alguns treinos de velocidade com um elemento maior de força, eu faço em modo mais lento ou com menor distância, que eu sei que eu vou trabalhar mais próximo de uma fase 1, do lado zona 1 do treino de pliometria, quando é o regime mais lento, ou seja, mais próximo da força máxima, ali pode ser um estímulo de manutenção da força. Tá? Então, o treinador sabe que, de algum jeito, está dando estímulos de força para ele não perder aqueles ganhos anteriores que ele teve. Tá? Então, também tem esse estabilizador secundário para algumas capacidades ali que eu estou trabalhando ao longo do ano.
E tenho, por fim, aqui tem 2 slides, mas eu vou ir direto para um só, eu vou simplificar. Tá? Nós vamos falar de microciclos regenerativos, tá? Que são os microciclos com mais baixa carga. Tá? São os microciclos onde eu vou ter cargas de excitação, dentro daquele raciocínio de tipos de cargas que a gente viu no início do semestre. Tá? Quais são as dicas, né, gente? O nome já diz, né? A seção regenerativa, o microciclo, a ideia é recuperar o aluno de uma carga muito alta lá que ele teve. E ela vai acontecer, as dicas que a gente já falou, uma delas é depois do microciclo de choque. Né? Então, saber que ali já é obrigatório ter um microciclo regenerativo. Mas também ele vai aparecer de forma obrigatória no período de transição. Tá? Que a gente viu ali na parte anterior. Lá no final, passou a parte competitiva, tu tem que ter um descanso e ali tem até um relativo destreino nesse período. Isso é importante lembrar. Eu gosto de citar isso porque pedagogicamente fica mais fácil. O aluno fica meio, às vezes, o marombeiro fica nervoso quando eu falo isso. Tá? Porque destreino parece algo... Mas faz parte dessa oscilação maior de cargas. E, em certo modo, há realmente um prejuízo de desempenho ali. Naquele período, ele descansa. Tá? Claro que tem que ser controlado isso aí. Tá? Tem que ser controlado. Vai depender de que tipo de aluno tu vai ter, qual é o nível dele. Por exemplo, jogadores de futebol se costuma dar trabalhos aeróbicos nesse período. Geralmente bate com férias deles e se dá algum trabalho com alguma indicação de que ele não aumente muito o peso corporal. Tá? Porque tem jogador que tem facilidade para engordar e volta obeso. E aí é difícil, né, fazer o trabalho de novo obeso. Isso acontecia com jogadores brasileiros e tal. Então, já tem outros atletas de nível olímpico, etc., que fazem 1 semana ou 2 semanas só de transição, fazendo só aeróbicos longos. Tem alunos da área da saúde, se costuma dar caminhadas para eles, né? Então, eles vão para a praia e o treinador indica assim, olha, caminha de 2 a 3 vezes por semana, pelo menos uma meia hora, 40 minutos, para dar algum estímulo que saiba que seja de baixo. Mas é importante ter saber um pouquinho do que está sendo feito ali, porque às vezes o aluno também tem aqueles Ironman, né, que diz, não quero perder nunca, e aí o cara volta que é um maratonista da série, tem que cuidar. Tá? Então, e aí ele desenvolve uma lesão, etc., por causa dessa falta de controle. Então, ter alguns cuidados assim para excessos, nem para pouco, nem para muito. Tá? Por isso, na medida do possível, tá? Porque às vezes envolve férias também, por aí vai. Então, o micro regenerativo, lembrem, não é só no período de transição, ele vai estar também durante o período de treino, mas é aquela carga mais baixa para recuperar. Muito bem. Pessoal, microciclos agora de controle, né, que a gente falou. A predominância ali daquela semana é a avaliação. O que eu queria comentar com vocês, acho que é discutir um pouco da importância da avaliação para a periodização. Né? A gente já falou bastante disso, mas aqui eu faço um resumo um pouquinho desses aspectos. Eu vou ter, assim, obrigatoriamente, microciclos de controle vão estar no período competitivo. Porque, lembrem, o competitivo é onde eu obtenho os principais objetivos. Então, eu vou testar eles ali, nesse período. E parte deles pode ser até a competição mesmo, se for esporte de alto nível. Mas se forem, sei lá, o esporte em fases iniciais, eu vou fazer testes técnicos de desenvolvimento de inteligência tática, de tomada de decisão, de capacidades condicionantes desses alunos. Tá? Então, vai ser importante no período o competitivo. Mas a gente tem que lembrar também que, claro, isso é a avaliação mais simples. Depois tem o raciocínio geral de avaliação que vocês tiverem em outras disciplinas com muito melhor qualidade do que eu vou falar aqui. Mas tem as coisas básicas que no treino a gente tem que pensar. Que é pensar o seguinte, bom, eu tenho uma avaliação final, obviamente que seria bom eu ter uma inicial, para eu poder comparar o que acontece. Isso é o mínimo do mínimo. Então, um micro de controle ou no mínimo uma sessão de controle é importante lá no início. Aí vai se ver o que é a quantidade de avaliações, se ela engloba realmente um micro ou só uma sessão. Mas que tem que ter avaliações, sim, isso tem que ter, tá? No início. E, além disso, também é importante ter avaliações no processo. Então, eu tenho etapas, né? Eu tenho o período de base geral. Qual era a meta aquela de base geral?
Será que eu atingi ou não? Eu preciso avaliar. Então, eu posso ter avaliações de força, avaliações de velocidade, para ver se eu estou atingindo, porque isso vai me ajudar a modelar a fortalecer o meu modelo de desempenho, que é uma espécie de um modelo conceitual. Sabe aqueles organogramas de mecanismos, né? Então, o meu objetivo principal é esse, é jogar bola, né? Ter melhores resultados que o futebol, mas o que são os fatores que afetam isso? O que eu estou avaliando e o que está mexendo nessa avaliação e como mexe lá no meu desempenho, né? Tudo isso eu vou criando, mas eu preciso ter avaliações para fortalecer esse meu modelo, tá? Então, a dica que eu dou é essa. Assim, gente, até existe um apelo assim sobre hoje também sobre a tecnologia. Assim, a gente tem muita forma de avaliar de ter valores até durante o treino. Mas independente disso, é importante que essas avaliações tenham sentido com o treinamento. Porque também ficar indo para o LAPEX para fazer gráfico bonito é bonito, mas se tu não transportar isso para o teu treino, para o teu mundo real do treino, não adianta. E a ferramenta da periodização vai ser poderosa para isso. Que vai sair do achismo, né? E aí que tu vai cruzar coisas. Olha, isso aqui é um fator que pode ser que influencie. Será que a excêntrica melhorou mais do que no macrociclo anterior, que eu só tive concêntrica? Eu vou avaliar também, vou ver se melhorou a força dele, será que teve transferência para saltos, será que teve transferência para as ações mesmo de jogo deles, mas para isso eu preciso registrar e ao mesmo tempo periodizar, para essas coisas estarem se retroalimentando. Tá? Outra coisa muito moderna, quando a gente fala de avaliação, até foge um pouco da ideia do microciclo de controle, mas eu falo aqui porque envolve a avaliação de um jeito mais moderno, que é pensar também a própria sessão e o resultado do treino em si, tá? Também como um marcador de avaliação. Tá? Hoje em dia, nós temos sensores que estão cada vez mais fáceis de manipular, mais baratos, né? E mais divulgados por aí, que são esses acelerômetros, sensores de movimento, etc., que te dão muita informação sobre quantidade de movimento, sobre carga externa. Tá? E o pessoal tem usado muito isso. Tem sensores que conseguem perceber até velocidades de sprint, então conseguem te dar a qualidade dos sprints, por exemplo, né? Um pouco de forma quase, vamos chamar de semi-automática, assim. E essas avaliações são marcadores interessantes. Olha, o quanto que ele está correndo, né, por treino, o quanto que ele está se movimentando, etc. Tudo isso são marcadores que são importantes. Tá? Ainda está numa fase de tentar entender como esses dados vão ser interpretados para o treino. Mas é um dos caminhos futuros assim, do Sport Science, das ciências do exercício, o uso dessas tecnologias e aí, claro, diminuindo essa coisa de ficar fazendo avaliação no laboratório, aquela ideia de um campo diferente, que tem sua validade ecológica diminuída mesmo. Né? A gente sabe que avaliações de laboratório quase sempre não são super específicas. Então, o caminho muito do futuro é esse. Mas, claro que tem que melhorar muito a tecnologia, porque tem sensores aí que o pessoal está vendendo que não são bem validados, resumindo. Então, tem um processo aí de discussão. Sei que na corrida, pelo menos, que é a minha área, tem que ter um cuidado. Tem muita coisa boa, mas também tem umas coisas que são meio forçadas. Por exemplo, o power meter, que eles chamam, né? O medidor de potência de exercício, como se fosse algum marcador de intensidade. É um sensor inercial que envolve um acelerômetro, giroscópio, não sei o quê, e dali ele sai uma potência mecânica, mas os dados não batem nem de perto com o que é. Então, ainda tem desenvolvimento de muita coisa, mas parece ser o futuro. E a gente tem que estar atento a isso para se usar, mas, de novo, usando as regras do que vão aparecer aí, de ciência, do que é validado, do jeito que é validado, e como entender isso no teu treino, como uma forma também de pensar o teu treino, ajustar cargas e ir melhorando os teus modelos. Tá? Isso é importante. O microciclo pré-competitivo. Já falamos das características, né? 5 a 10 dias, ou uma semana, 2 semanas, mais ou menos. Ali tem muito trabalho psicológico, muito aprendizado de ritmo, né? Eu comento até para os alunos assim que o pré-competitivo envolve até a sessão de aquecimento no dia da competição. Tá? Isso nadadores fazem, corredores fazem, que é comum. Que é o seguinte, é simplesmente no aquecimento, depois de um aquecimento mais geral, os caras fazerem as séries, que se chama. Tá? Séries, que significa o seguinte, os caras fracionam
a distância, eles fazem uma distância muito menor do que a da prova, mas fazem ela no ritmo. E o treinador pega os tempos dessas séries para ver, olha, cara, tu está fazendo meio rápido, vai um pouco mais devagar. Porque tem que lembrar também que os alunos, quando vão para essas competições, eles muitas vezes eles treinam em outros ritmos, né? Muitas vezes o ritmo de competição é aquele que ele não fez tanto, ele fez mais outros ritmos de volume, etc. Então, às vezes, no nervosismo, o aluno pode se desajustar e fazer coisas um pouco diferentes. As séries servem para ajustar isso, para acertar táticas e ritmos. Esse período pré-competitivo serve também, outro exemplo que eu gosto de dar, que é, por exemplo, acertar a qualidade das viradas, por exemplo, nas provas de natação. Tá? Nadadores vão fazer provas que muitas vezes eles precisam fazer viradas em ritmos que eles não treinaram tanto. Muitas vezes os caras fazem muito volume de treino num ritmo mais lento do que eles vão fazer na prova. Então, quando chegam na prova, às vezes estão nervosos, ansiosos e não acertam bem. Então, essa fase pré-competitiva, o polimento, ela não serve para melhorar o desempenho geral de virada, não é isso, mas é para acertar o ritmo, é fazer eles sentirem a prova, para diminuir a ansiedade e acertar detalhezinhos, assim, que envolve atenção, foco também, e esses aspectos psicológicos. Eu gosto de lembrar, gente, assim, ó, existia um raciocínio antigo de treino que era errado, de achar que o pré-competitivo era pura psicologia e que ali residiam os mistérios da psicologia do esporte. Isso é uma visão equivocada, limitada, tá? É uma fase importante dos aspectos psicológicos, esse pré-competitivo, mas lembrem que, assim como tudo que a gente falou dos aspectos físicos, biológicos, o psicológico serve também. Eu não vou mudar em 15 dias o perfil psicológico do meu aluno. Se eu preciso mudar o perfil psicológico, padrões de comportamento, eu preciso treinar, ter métodos de treinamento de psicologia que vão envolver tempo. Tá? Então, entra no mesmo discurso que do treinamento físico geral. Tá? Então, tenham esse cuidado. Mas, de novo, dá para trabalhar com algum elemento. Diminuir a ansiedade de forma aguda, de um dia para o outro, mindfulness com alguma técnica. Isso tem, tá? E vou dizer para vocês, é quase impossível os caras não usarem. A gente, quem já treinou, quem já fez competição, sabe que usa essas estratégias direto. E eu diria para vocês, gente, esse discurso também da situação da competição, ela pode servir também no campo da saúde. Tá? E eu digo assim, é muito comum. Quem vai trabalhar com os esportes nos ambientes de saúde, então depois das fases principais, ao longo da vida, campeonatos, etc., vocês vão ver que é só fazer um jogo, fazer uma, como é que a gente chama? Esqueci o termo, mas é jogar com uma equipe lá, organizar num fim de semana, onde existe um jogo estruturado com gente que tu não treina sempre. Só aquilo já é uma ansiedade para muita gente. Né? Então, coisas que a gente vai ter que trabalhar. E eu acho que o professor de educação física e treinador também tem um potencial ali de trabalhar com esses aspectos. Tá? O outro exemplo é das provas de triatlo, que esse semestre não tem como sugerir para vocês, eu acho que não. Tá? Mas nos outros a gente sempre convidava o pessoal para assistir as provas do triatlo da equipe mesmo da URGS, né? No SESC, lá no final do ano, que era a nossa prova principal. É muito legal, assim. Quem não assistiu, quem nunca participou, eu convido, assim, para conhecer esse mundo do esporte nessa dimensão também do dia da prova, de como é essa relação de equipe, parceria, colaboração, a relação da prova mesmo, né, para entender que ali tem espaços sensíveis muito legais de trabalho, tá? Até de aspectos psicológicos de equipe muito legais, tá? É isso. Pré-competitivo seria isso. Exemplos assim de coisas. Agora, a organização dos microciclos. Eu vou mostrar algumas ideias, de novo, sem receita de bolo geral, porque imaginem para cada método, para cada fase, é um monte de coisa. Mas algumas ideias gerais que podem ajudar vocês na montagem da periodização. Uma regra que vale muito, não começar com alta intensidade. Tá? Então, quase sempre o nosso microciclo vai começar segunda-feira. Não é todos, tá? Porque tem caras que os jogadores de futebol jogam domingo, aí segunda ele tem que fazer um regenerativo porque está se recuperando. Aí nesse caso até fecha, de qualquer jeito é gradual. Mas às vezes não, às vezes os reservas do jogo eles fazem ali um trabalho menos intenso, fazem umas corridas depois do jogo ou antes do jogo e segunda eles podem já fazer uma sequência. Na verdade, às vezes o microciclo deles começa domingo ou sábado, porque eles têm um ciclo um pouquinho diferente aí dos titulares, por exemplo.
tá? Isso vai depender, mas quase sempre, segunda é muito comum. Então, quando começa a segunda-feira o microciclo, lembrem disso, tratar de não fazer com alta intensidade no primeiro dia. Ou seja, tentar ser um pouco mais progressivo, assim. Vocês vão ver depois, eu vou mostrar alguns exemplos de estrutura de cargas ao longo da semana e raramente vai ser um degrau negativo, vai quase sempre ser positivo ou de manutenção, tá? Uma outra coisa importante, gente, quando a gente fala de microciclos, é da orientação das cargas. Tá? Eu tenho duas formas principais, que eu não falei muito ao longo do semestre, já vou explicar por quê, hoje a gente tratou um pouco disso, que é assim, a orientação concentrada de cargas e complexa. Tá? A ideia é, concentrada é quando eu trabalho com uma capacidade condicionante apenas. Eu concentro em uma capacidade. E aí eu vou variar essas capacidades ao longo dos meses, vou fazer blocos isolados. Tá? Existem exemplos de equipes de saltos famosas, assim, que fizeram com muito boa qualidade esse tipo de trabalho, mas são um pouco raros. Quase sempre é o tipo de atividade quando é mais simples, quando o cara é um saltador em altura ou ele é um halterofilista, que as capacidades e as competências que ele tem que desenvolver não são tão variadas. É muito focado a um tipo de movimento só, e aí tu consegue trabalhar de modo mais concentrado. Mas quase sempre, pessoal, nas realidades de treinamento, a gente trabalha de modo complexo, que significa mais de uma capacidade condicionante sendo trabalhada concomitantemente. Tá? E também, outra dica, no modo complexo dessa orientação de cargas, o normal é 2, tá? Raramente é 3. Pode até ser 3 capacidades, mas é perigoso, assim, porque quase sempre tem que ter uma frequência de treinos muito grande, assim, para se trabalhar 3 coisas ao mesmo tempo. Então, a regra ali é 2, tá? O número mágico é 2 nos métodos complexos. E também, para organizar os micros, pessoal, uma coisa que vai ser importante é entender os tempos de recuperação das rotas metabólicas. Aquilo que vocês viram lá em fisiologia, né? Então, métodos, a gente sabe que de modo agudo a gente consegue fazer séries de potência anaeróbica com descanso quase que completo em 5 minutos, 10 minutos, né? Mas, quando a gente vai trabalhar com anaeróbico pensando de sessão para sessão, a gente sabe que a recuperação ou o estímulo que tem que ser dado tem que ser o tempo tem que ser mais longo, né? Força máxima eu preciso de 2, 3 dias, né? Lembrando lá das tabelas de treino que a gente viu, né? Quando eu vou trabalhar mais resistência, no momento eu fico muito cansado, por isso que eu tenho que evitar até trabalhos de flexibilidade, né? Na sessão, eu faço um treino de resistência exaustivo, eu descanso. Mas, se eu pensar de sessão para sessão, eu posso ter descansos de 24 horas ou 48 horas, menores assim do que de força. Tá? Então, de novo, eu estou dando 2 exemplos, mas que tem que se ater àqueles tempos de recuperação que vocês viram em fisiologia do exercício. Eu passei rápido sobre pontuei alguma coisa, mas é aquele conteúdo importante de fisiologia. Isso vai nos ajudar a montar essa distribuição de cargas no micro. Aqui tem alguns exemplos, pessoal. Então, microciclo de choque, como eu falei para vocês, é relativamente... Isso aí é para vocês que estão com saudades do quadro branco lá da ESEF, tá? Mostrar minhas habilidades artísticas. Deus me livre. Então, o microciclo de choque tem uma frequência semanal de treino grande, né? E é importante, assim, no micro de choque, ter 2 sessões ou uma de altíssima carga. Aquela carga que é de choque, aquela sessão de choque que vai formar o microciclo de choque, na verdade, essa sessão é 1 ou 2. É isso que eu quero dizer. Tá? Não mais do que isso. Não é toda semana fazendo uma maratona, tá? Todo dia fazendo uma maratona, por exemplo, de carga. Não, vai ser uma sessão ou 2 que vai ter essas baterias de treino, de exercícios avançados, de altíssima carga. Tá? Alternados por cargas intermediárias a altas, não são muito baixas. Então, não é regenerativos no meio. Tem que ser ordinário ou principalmente ordinário alto ou algo estabilizador. Tá? Então, seria essa ideia aqui. Aqui seria os ordinários altos ou até choque mesmo. E aqui um estabilizador, talvez, alternado com esse de choque mais intenso.
tá? Micro ordinário, muito comum, aqui desprezem a questão de escalas, tá? Não comparem uma figura com a outra, tá? Aqui nas cargas ordinárias eu posso fazer esse sequenciamento gradativo, tá? É muito comum, eu posso até ter alguma manutenção, mas raramente eu começo com altas cargas, tá? É o mais comum. E micro de manutenção, ou até o regenerativo entra na mesma ideia, aqui também as escalas estão diferentes. As cargas vão ser baixas a intermediárias ali, tá? E a distribuição não tem muito, pode ser até igual, tá? Não tem grande problema. O que eu tenho que cuidar aqui, gente, aqui eu faço parênteses, lembrar daquilo que os monitores alertaram e tal, e a gente já falou sobre isso, de lembrar que, por exemplo, se eu estou numa fase, no micro ordinário, tá? Eu estou aqui no ordinário, e eu faço 2 sessões iguais, segunda e quarta-feira, iguais aqui, tá? E aí eu tenho aqui a sexta-feira e o sábado, vamos colocar uma quarta aqui, e faço de novo igual as 2. Ou seja, eu faço 2 aqui iguais, com o ordinário alto, e aqui um pouquinho, ordinário alto, um pouquinho mais alto do que eu fiz nessas 2 primeiras. Tem aluno que às vezes interpreta isso como se fosse, então a carga não é mais ondulatória, é linear. E não é isso. Tá? Eu posso ter algumas repetições de sessões com cargas iguais. Isso não vai dizer que não vai deixar de ser ondulatória a carga por causa disso. Tá? O que eu tenho que cuidar é com excesso. O excesso tem nome, é bem claro e objetivo. O que não dá, eu vou dizer assim, que é erro de treinamento, não estou usando bem a teoria do treinamento, é quando eu faço um mês inteiro com as mesmas cargas. Que eu sei que acontece às vezes com alguns programas de treinamento de força. Vai lá o aluno e faz a mesma carga todo mês, ou 2 meses com a mesma carga. Ali não tem dúvida que o caráter ondulatório de cargas, esses conceitos de treinamento não estão sendo bem utilizados. É a velha história do serrote. Estão usando o serrote só no meio ali, e não estão usando todo o serrote do treinamento. Tá? Se poderia trabalhar com custo-benefício melhor de adaptação, carga, do tempo pedagógico ali, do tempo de treino. Tá? Lembrem disso. 39 minutos, gente. Barbaridade. Bom, vamos parar por aqui. Aqui é os tipos de mesociclo que vão se parecer muito com os de micro, tá? Aqui é a estrutura mensal, então, onde eu vou ter metas do mês inteiro, né? E vocês vão ver ali que vão ter os ordinários, manutenção, regenerativos, né? Vão ter talvez até mesos de controle, que é um pouco estranho, mas quando envolve um mês inteiro de avaliação, isso pode ser mais comum num período competitivo, né? Quando às vezes é mais longo, tá? Mas é raro assim um controle maior, tá? E os competitivos, claros, que aí envolve a mesma ideia da avaliação. Tá? Mas paramos por aqui, gente. Eu vou até começar a próxima aula nesse slide mesmo, para o compartilhamento. E ficamos por aqui para a gravação. Tranquilo?